assumindo o cargo de presidente da Associação de Moradores. Isso aconteceu quando minha esposa e eu nos casamos pela primeira vez. Meu avô faleceu apenas alguns meses antes e me deixou uma herança bastante substancial, com um bilhete pedindo para garantir que eu a usasse de forma inteligente para começar uma boa vida para minha esposa e eu. Meu sogro é dono de uma empresa imobiliária que compra casas em execução hipotecária, reforma-as e ele soube de uma ótima casa para nós, como um bom começo, concordando em pagar pela reforma com a compreensão de que pagaríamos de volta quando estivéssemos mais estabelecidos ou após 2 anos, quando vendêssemos a casa. Então compramos a casa e demorou cerca de 90 dias para reformá-la antes de nos mudarmos. Isso é um fato importante mais adiante. Finalmente, nos mudamos para nossa casa e estávamos lá por cerca de 2 semanas quando alguém veio bater na nossa porta, afirmando ser o presidente da Associação de Proprietários, a HOA, e pediu as informações de contato do meu senhorio. Expliquei que não alugávamos a casa e que éramos os proprietários, e então eles perguntaram se poderiam falar com meus pais. Eu reiterei novamente que eu era o proprietário e perguntei o que eles queriam. Eles explicaram que havia uma HOA para o bairro e que eu precisava assinar as regras da HOA e que eu devia $90 proporcionalmente pelas taxas, mas que eles me dariam 30 dias para pagar como cortesia. No entanto, eles precisavam que eu assinasse as regras imediatamente. Eu disse a eles que queria ler e revisar as regras primeiro antes de concordar em assinar qualquer coisa, mas eles estavam extremamente insistentes em que eu as assinasse imediatamente. Eu recusei e eles me disseram que eu tinha 7 dias para assiná-las e explicaram que tinham poder legal para me multar se eu não entregasse uma cópia assinada nesse prazo. Liguei para meus sogros porque eu não sabia nada sobre HOAs e pedi conselhos a eles. Meu sogro ficou bravo dizendo que isso deveria ter sido divulgado antes da venda, mas às vezes com casas da HUD isso passa despercebido. Concordamos que a taxa de $30 por mês não era horrível, especialmente porque eles forneciam um parquinho realmente bom para o bairro. Então concordei e assinei as regras. Havia algumas que me pareciam um pouco exageradas, mas concordei mesmo assim porque, pelo que eu entendia na época, eu realmente não tinha escolha. Tudo parecia bem até que passou cerca de 1 mês e fizemos uma pequena festa de inauguração da casa com alguns amigos. Literalmente, havia menos de 8 pessoas lá, incluindo minha esposa e eu. A casa era pequena, mas tinha um deck agradável, então estávamos nos fundos, com uma pequena fogueira usando uma lareira portátil que um dos nossos amigos acabará de nos dar, quando ouvi alguém batendo na porta. Não, batendo forte, como se fosse um policial. Fui até a frente da casa e lá estava o presidente da HOA, com o carro dele estacionado na minha frente, com uma luz amarela de polícia em cima. Sim, estou falando sério. Perguntei como eu poderia ajudá-lo, e ele me disse com muita seriedade que eu estava violando as regras da HOA ao fazer uma festa fora do horário permitido, a toque de recolher às 22 horas, e que eu precisava mandar meus amigos embora ou continuar a festa de forma silenciosa dentro de casa. Olhei para o meu relógio e eram 22h05. Fiquei espantado, mas levamos tudo para dentro de casa mesmo assim. No dia seguinte, literalmente no dia seguinte, recebi uma carta da HOA informando que era meu aviso oficial por violação das regras da HOA ao fazer uma, e cito, fogueira selvagem, que representava um perigo à segurança enquanto bebíamos. Eu literalmente não tinha bebido nada. Enfim, ignorei e achei que não era grande coisa. Avançando de 6 a 9 meses, estávamos realizando um devocional para o grupo de adolescentes da nossa igreja em uma tarde e estávamos jogando futebol na rua. Morávamos em uma rua de conexão que praticamente não tinha tráfego e tinha apenas 2 casas, a nossa e a da família em frente, cujas crianças também estavam jogando. De repente, ouço uma sirene policial e vejo a luz amarela piscando. O presidente da HOA desce do carro e nos diz que temos que parar imediatamente, pois é um perigo à segurança, já que uma das crianças pode ser atropelada. Eu estava cansado dele e disse que estava tudo bem e que estávamos de olho em carros e que ele era literalmente o primeiro carro que vimos, e já estávamos jogando há mais de 1 hora naquele momento. Ele insistiu e perguntou o que aconteceria se uma ambulância ou policial precisasse passar por aquela rua para salvar a vida de alguém. Isso era bobagem, porque literalmente ambas as ruas às quais estávamos conectados tinham entradas a partir da estrada principal. Eu cedi e fomos para dentro de casa. No dia seguinte, recebi uma carta explicando que eu estava sendo multado em $60, a multa máxima permitida para uma primeira infração, e que, se eu quisesse contestar, poderia comparecer à próxima reunião da HOA. Decidi protestar contra a multa, mas percebi que o prazo de pagamento era de 30 dias e a próxima reunião da HOA seria daqui a 35 dias. Optei por não pagar até depois da audiência e escrevi uma carta de volta para o presidente da HOA informando sobre isso. Fui à reunião e lá estavam apenas eu,
o presidente da HOA, a secretária da HOA, a esposa do presidente, o vice-presidente, a vizinho do presidente, e o tesoureiro, a esposa do vice-presidente. Meu protesto foi imediatamente rejeitado, e ainda me cobraram uma multa de $30 por atraso no pagamento, apesar de eu ter notificado o presidente. Eu estava cansado, não aguentava mais, mas percebi que realmente não tinha nenhuma solução. Cerca de 4 a 5 meses depois, tivemos nosso primeiro filho e cerca de um mês depois disso, eu estava dirigindo para casa uma noite, na época, eu estava trabalhando em um segundo emprego no varejo, e meu amigo militar me ligou. Ele tinha sido enviado em missão quando minha filha nasceu e estava me ligando para me parabenizar. Quando cheguei em casa, não queria arriscar acordar minha filha recém-nascida, então fiquei sentado no carro com o motor ligado, já que estava um pouco frio lá fora. Fiquei sentado ali por cerca de meia hora quando ouvi a sirene policial e vi as luzes amarelas. Agora, tenha em mente que as sirenes policiais não são silenciosas e isso estava bem na frente da minha casa. A luz amarela estúpida dele estava piscando em todos os lugares, inclusive no quarto da minha filha. Saí do carro e, de forma bastante rude, pedi para ele desligar a luz para não acordar minha filha. Ele explicou que eu parecia suspeito, sentado no carro com o motor ligado na frente da minha casa. Expliquei a situação e ele me disse que eu tinha que entrar e que meu histórico de arruaças não me garantiria qualquer indulgência. Basicamente, disse a ele o que eu pensava sobre isso e continuei sentado no capô do meu carro. Ele ficou lá mais 15 minutos me dizendo que eu precisava entrar e, em determinado momento, tocou meu ombro. Expliquei a ele que, se ele me tocasse novamente, eu consideraria um sinal de agressão e me defenderia, ao que ele respondeu entrando em seu carro e indo embora. Ele deu mais 4 voltas no quarteirão nos próximos 30 minutos, quando fiquei com muito frio para continuar do lado de fora e finalmente entrei em casa. No dia seguinte, recebo uma carta entregue pessoalmente por ele e pelo vice-presidente, e ele também me pede para sair e conversar sobre o incidente da noite passada. Ele explica que foi bonzinho por não chamar a polícia depois que eu ameacei, momento em que o interrompi e disse a ele que ele precisava sair da minha propriedade antes que eu chamasse a polícia por invasão de propriedade. Li a carta e vi que ele estava me dando 2 multas diferentes de $180 cada, que eram os valores máximos. Uma por violação do toque de recolher e outra por desobedecer o vigia noturno. Eu estava acabado, tinha chegado ao meu limite. Aqui é onde entra a vingança. Comecei a pesquisar as leis e regulamentos da HOA em relação a multas e como protestá-las, porque sentia que isso era claramente um abuso. Descobri que a lei estabelece que você deve ser notificado sobre a HOA 10 dias antes do fechamento da casa e deve receber as regras da HOA dentro de 45 dias da compra. Caso contrário, você não está sujeito a ser obrigado a participar da HOA. Lembro que não fomos notificados até depois de nos mudarmos, o que foi cerca de 90 dias após o fechamento. Então liguei para minha corretora de imóveis, que é uma amiga muito próxima da família. Meus sogros compraram literalmente milhares de casas dela nos últimos 35 anos, e perguntei se ela ainda tinha papelada, e ela disse que pode conseguir uma cópia para mim. Olhei e vi que foram mais de 90 dias após a compra que fomos notificados e não houve declaração de divulgação no fechamento. A corretora disse que deve ter perdido, porque é exigido por lei que seja fornecido antes da venda e basicamente que ela não perderia algo assim, porque isso passa por ela quando eles fazem uma inspeção de título da casa, independentemente de haver ou não uma HOA registrada. Ela fez algumas investigações e me ligou 2 dias depois, dizendo que meu bairro não tinha uma HOA registrada na cidade ou no condado, o que é exigido. Acabei ligando para o escritório do condado responsável pelo registro e informei o nome do bairro, e ela disse que nosso bairro está registrado em outra cidade e não na nossa cidade, e que se quiséssemos iniciar uma HOA, teríamos que seguir essas etapas específicas e que, sem isso, a HOA não teria permissão para arrecadar dinheiro ou ter qualquer autoridade. Aparentemente, o que aconteceu foi que nosso bairro originalmente estava todo em uma cidade, mas quando as linhas da cidade mudaram, o bairro foi dividido ao meio. O outro bairro manteve a HOA registrada e nosso presidente da HOA deveria ter se registrado no estado, mas não quis passar por todas as dificuldades que isso exigia. Eu estava pronto para ir até a casa do presidente e dar uma dura nele, mas decidi ser inteligente por um momento. Falei com meu vizinho do outro lado da rua, que também odiava a HOA, e contei o que descobri. Ele ficou furioso com isso também. Conversamos com mais algumas pessoas e formamos um grupo de cerca de 10 pessoas que concordaram em comparecer à próxima reunião da HOA. A notícia aparentemente se espalhou, porque havia mais pessoas do que a sala de reuniões da biblioteca comportava. Pedi especificamente para ser o porta-voz do grupo, o que eles gentilmente permitiram,
O presidente tentou me impedir de falar devido ao atraso no pagamento das minhas multas. Neste ponto, estou cerca de 3 semanas atrasado nas minhas últimas multas, com uma penalidade de $30 por semana em cada multa. Então minha conta atual está em cerca de $540. Mas eu falei mesmo assim. Expliquei a eles que entrei em contato com o advogado dos meus sogros, também um amigo da família, que havia elaborado uma ação judicial alegando que eles estavam se passando por uma GAOA registrada para coletar dinheiro de nós, o que era fraude. O presidente me ignorou e disse que eu não sabia do que estava falando e que ele já estava cansado das minhas palhaçadas. Os membros da equipe saíram imediatamente, enquanto o restante de nós ficou e conversou. Um mês depois, os notificamos formalmente, eu e outros 20 proprietários, processando-os por todas as multas e taxas da GAOA que tínhamos pago, no valor aproximado de $50 mil, já que algumas dessas famílias estavam lá há mais de 10 anos. O presidente e o vice-presidente contrataram seu próprio advogado que tentou legitimar a GAOA, mas isso exigia a assinatura de cerca de 90% dos proprietários. Eles conseguiram 3 assinaturas, incluindo as deles, uma outra velha amargurada também assinou. Depois que isso falhou, eles tentaram fazer um acordo concordando em abolir a GAOA e mostrando que eles não haviam se beneficiado financeiramente dela e que todos os fundos haviam sido usados para a manutenção do parque, remoção de neve e outros eventos no bairro. Fizemos uma votação e isso foi rejeitado de forma esmagadora. Fiquei surpreso. Na verdade, votei para aceitar. E então, cerca de uma semana depois, uma das outras famílias ligou e mencionou algo sobre a manutenção do parque e a remoção de neve. Aparentemente, ele havia feito um orçamento para fazer a jardinagem do parque, cortar a grama, colocar cobertura de solo, etc. E seu orçamento era algumas centenas de dólares mais barato do que o que estavam pagando, o que sempre o incomodou porque a pessoa que fazia esses trabalhos era o filho do vice-presidente, e o valor que estavam pagando a ele era bastante exorbitante em termos do que é padrão. Eventualmente, o caso foi para o tribunal, onde o juiz analisou tudo e determinou que eles pagassem $21 mil a $1.000 por proprietário, mais as taxas advocatícias e judiciais, que eram cerca de mais $2 mil, totalizando $23 mil em danos. Além disso, eles foram multados pelo órgão governante da cidade depois que foi relatado. Não sei qual foi o valor dessa multa. Acabamos vendendo a casa no verão seguinte, mas conversei com alguns amigos que ainda moravam lá cerca de um ano depois disso, e eles disseram que o presidente e o vice-presidente venderam suas casas e se mudaram porque eram praticamente odiados por todos no bairro e que eles tinham uma GAOA informal para a qual as pessoas faziam doações para a manutenção do parque. Está gostando do vídeo? Me ajude na meta dos 1 milhão de inscritos. Inscreva-se, deixe o seu like e comente. Comentários. Merda, li sua história e realmente quero dar um soco nele, com a do carro e a sirene da polícia. Você tem o direito de colocar uma sirene de polícia se você não for policial? No meu país, você pode ser processado por isso. Legal. Quando você disse que teve uma ideia, pensei totalmente que você iria estabelecer um HOA oficial com a cidade e virar o jogo sobre o HOA falso. Bem feito, no entanto. Eu não teria assinado para começar, mas você tirou o melhor proveito de uma situação ruim. Eu teria arrancado a estúpida luz do carro por acordar minha filha também. Eu tinha 21 anos na época, não sabia de nada e pensei que deveria. Agora dias eu diria a ele para enfiar onde o sol não brilha. Obrigado por chegar até aqui. Assista mais vídeos clicando em uma das opções na tela. Até a próxima!